Amém? Amém? Glória a Deus. Quem estava aqui hoje pela manhã? Levanta-se uma de suas mãos, só para ter uma ideia. Glória a Deus. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estou usando a versão Almeida, século 21. Isaías capítulo 42, versículo 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Eu os farei caminhar por veredas que não conheceram. Farei as trevas se tornarem luz diante deles e aplanarei os caminhos acidentados. Olha. Eu lhes farei essas coisas e não os desampararei. Amém? Que palavra tremenda é essa? Eu não sei se você já observou, mas guiar pessoas com deficiência visual não é algo fácil, porque o guia ele enxerga, mas aquele que tem um problema visual, ele não enxerga nada. Então é preciso que o guia tenha muito cuidado por onde vai passar, sempre lembrando que ao seu lado, logo aqui atrás, vem alguém que está confiando nos passos que ele está dando. Então não é uma coisa tão simples como muitos pensam. Então, irmãos, para isso, eu digo que é preciso ter habilidades especiais, experiência, dedicação, determinação e perseverança. Deus estava falando, nesse texto, de Judá. Judá que estava no cativeiro babilônico, como resultado de sua infidelidade, desobediência e idolatria. Quando a gente vai para a palavra, a gente vê na história do povo de Deus sempre a mesma coisa: infidelidade, idolatria. É como se realmente eles esquecessem de tudo aquilo que Deus fez, mas principalmente de tudo aquilo que Deus é. E todos nós sabemos que o nosso Deus, eu tenho dito a vocês continuamente, que o nosso Deus, ele é absoluto. Ele é absoluto em todas as coisas. Absoluto em fidelidade, absoluto em paz, absoluto em amor. Ele é absoluto no juízo. Então, irmãos, nós sabemos que Deus, ele faz tudo perfeito. Deus não é tomado de surpresa por absolutamente nada, porque Ele está na eternidade. Isso significa ter conhecimento de todas as coisas. Deus já conhece o dia de amanhã já, depois de amanhã também, e depois, sempre Ele conhece. Quando nós lemos o livro de Gênesis, já no início, nós observamos que a Trindade Santa estava presente na criação, e muito antes da criação e de tudo ser formado, já existia. A própria Bíblia nos faz perceber claramente que tudo foi criado em verdadeiro amor, um amor absoluto. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aleluia. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. O apóstolo João diz isso de uma maneira muito clara, lá no início do livro de João, no capítulo 1. Então, Deus nunca teve e jamais terá satisfação com o sofrimento de alguém. Olha, irmãos,
eu posso dizer que na maioria das vezes, as dificuldades que nós passamos são consequências de decisões que tomamos, ou consequências de decisões que deveríamos ter tomado e não tomamos. Então não é Deus que está castigando. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Se eu pular daqui para lá, com certeza eu vou ter alguma dificuldade. É uma consequência. Então nós precisamos entender isso de uma forma tal que verdadeiramente o nosso viver seja um viver agradável a Deus. Porque se nós estivermos no viver agradável a Deus, nós não teremos consequências adversas. Teremos sim as aflições da vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, esse Deus que é tremendo, que não tem nenhum prazer, nenhuma satisfação no sofrimento das pessoas, lá no início, no período da lei, agora no período da graça, o Deus de hoje é o mesmo Deus de ontem. Lá em Hebreus está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então há uma ação diferente de Deus. Quando Jesus veio, ele cumpriu toda a lei. Foi o único que cumpriu toda a lei. E a partir dali, então, da sua entrega, da sua ressurreição, nós passamos a viver no período da graça. Não é a graça que salva da lei, não, isso não existe. É através da graça que somos salvos do pecado. É pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, olha só. Vem de Deus. E ele diz: não vem de vós para que ninguém se glorie. Não há essa de dizer: eu sou melhor do que você é melhor do que eu. Não, irmãos. O Deus que tem amor absoluto, ele ama a todos por igual. Mas ele chama alguns para ministérios específicos. E quando ele chama, ele capacita. Quando ele capacita, ele envia. E quando ele envia, ele respalda. Então nós precisamos ter muito cuidado de ter a percepção real, o entendimento, o discernimento, se realmente é o Senhor que está falando conosco. O objetivo pode ser um objetivo certo, correto, mas para chegar até lá, tem que ser também pelo certo e pelo correto. Porque se chega pelo errado, não resolve. Não é assim que Deus age. E nós somos imperfeitos. A imperfeição veio para o ser humano depois do pecado. Antes havia perfeição. O Senhor fez, o Senhor formou, estava ali na criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele formou o homem, deu ao homem um corpo, uma alma e um espírito. Quando a gente vai para a história de Israel e de Judá, a gente percebe que os reis de Judá e Israel, eles cometiam todo tipo de abominação ao Senhor. Porém, quando reconheciam o seu erro, que se prostravam diante do Senhor, que se humilhavam diante do Senhor, o Deus eterno que conhece os pensamentos, os desejos, os propósitos, os objetivos. Imagina só, Deus conhece tudo, lá do passado, do presente e do futuro. Ele não tem nenhuma dificuldade para isso, porque Ele é Deus. Não existe computador no mundo que possa fazer isso, mas Deus sabe. Ele nos conhece muito bem, e em Cristo Jesus, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, da morte para a vida. Irmãos, sempre recebiam, aqueles reis, aquele povo sempre recebiam uma nova chance, para que se voltasse para Deus. Nós temos que tentar entender, irmãos,
que o agir de Deus, a decisão que Ele quer que tomemos, ela é agora, ela é hoje. É nesse momento. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E nós não sabemos qual das oportunidades será a última. Quando nós vamos para a história do povo de Deus, quando vemos a história de Manassés, que começou a reinar aos 12 anos de idade, e reinou por 55 anos em Jerusalém. Manassés era filho de Ezequias. Ezequias foi um rei que procurou fazer tudo conforme os princípios divinos. Procurou manter a sua vida, procurou manter Israel dentro desses propósitos. Mas Manassés não seguiu o exemplo de seu pai. Não seguiu. Ele voltou a construir altares das colinas que seu pai tinha destruído, e levantou altares aos Baalins, e fez postes ídolos, e adorou e o serviu. Como se isso não bastasse, ofereceu seus filhos como sacrifício no vale do filho de Inom. Manassés praticou feitiçaria, adivinhação e magia. Então o Senhor permitiu que o rei da Síria tomasse ali aquele lugar e levasse de Jerusalém Manassés preso, cativo para a Babilônia. E a Bíblia diz que ele foi levado com ganchos e correntes de bronze. Ele foi levado, ele foi arrastado para a Babilônia. E lá no cativeiro, Manassés se arrependeu em sua angústia, e ali de todo o coração ele suplicou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se diante do Deus de seus pais, e Deus conheceu o coração, Deus atendeu a súplica de Manassés, e o levou de volta a Jerusalém, e deu de volta o seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Ele então aproveitou a oportunidade. Ele começou a destruir, a retirar tudo aquilo que era abominação ao Senhor. Ele tirou os deuses estrangeiros e o ídolo do templo do Senhor, como também todos os altares que tinha construído no monte do templo, e o jogou fora da cidade. Manassés, o pior dos reis de Israel, voltou-se para o Senhor, arrependido, pedindo perdão, e o Senhor lhe perdoou. No nosso texto, na palavra enviada aos cativos, Deus faz a promessa de libertação daquele povo, e afirma que fará as trevas iluminarem-se diante deles. As trevas nas Escrituras são o emblema da ignorância, do pecado, da adversidade, da calamidade. Irmãos, Deus está determinado a fazer com que a nossa caminhada neste ano de 2024 seja bem sucedida. Você crê nisso? Quando nós olhamos para a situação do Brasil, a situação mundial, quando os entendidos, eles começam a falar sobre as expectativas que poderá vir, nós precisamos estar lembrados, nós precisamos não esquecer nunca que servimos ao Deus Criador de todas as coisas, aquele que nos dá o sopro da vida, aquele que não desampara, aquele que não esquece. Aí vem a seguinte pergunta: esta é a determinação divina, e a nossa, qual é ou qual será?
O que é que você tem colocado no seu coração, na sua mente, para esse ano de 2024, que já estamos no 7º dia? Aí nos lembramos do salmista. Ele nos ensina que não temeremos os terrores da noite, nem as flechas lançadas de dia. O Deus eterno é o nosso refúgio. O Deus eterno é a nossa fortaleza. O Deus eterno é o socorro bem presente. Ele é a rocha. A providência de Deus é o cuidado sobre todas as suas obras. Eu vou repetir. A providência de Deus é o cuidado sobre todas as suas obras. E Davi reconheceu isso e fez a seguinte afirmação, conforme está lá no Salmo 145, verso 9: o Senhor é bom para todos, e suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Amém? O Senhor é bom para todos, e suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Igreja amada do Senhor, Cristo nos ensina que o Pai eterno exerce a sua providência para preservar o ser humano. Daí a sua revelação, a revelação que o Senhor faz lá em Mateus capítulo 10, versículo 30, quando ele diz assim: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então essa declaração nos faz perceber que o Criador cuida de todos os detalhes da nossa vida. Ele cuida até das coisas que nós achamos não ter nenhuma importância. Ele leva em consideração coisas que não valorizamos. Nunca esqueça que a providência divina é exercida para prover as nossas necessidades. O que é que o Senhor nos ensina através do apóstolo Paulo? Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso nada mais é do que a grande oportunidade que o Senhor nos concede, para que verdadeiramente possamos viver para o louvor da glória de Deus. Agora, a palavra de Deus nos diz assim: acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Meu irmão, minha irmã, o que é que você tem guardado no seu coração? Múcio, o que é que você tem guardado no seu coração? João, José, Maria, o que é que você tem guardado em seu coração? Sabe, meus irmãos, facilmente nos esquecemos que a providência divina é vigorosa em excluir a possibilidade de um fracasso final. Porque o trabalhar do Senhor, ele é real hoje e agora, amanhã e depois. Ele não faz promessas somente para a eternidade, ele faz promessas para a nossa vida aqui na terra. Mas o seu objetivo maior é a vida eterna. Nós não conhecemos os propósitos de Deus, mas nós conhecemos que a Bíblia nos diz, e a palavra de Deus nos diz que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Ele age com amor, mas com poder. Ele faz separação entre o homem e o seu pecado. Ele abomina o pecado e ama o pecador.
E ele nos mostra que essa separação deve existir em nós. Quando olhamos para alguém, devemos observar não os seus pecados, mas aquela vida que necessita de transformação, de mudança, as quais serão realizadas pela palavra de Deus, através do seu Santo Espírito. Não sou eu, nem você, nem o pastor Murilo, ninguém. Somos nós que faremos isso. Mas é o Senhor que faz. Mas nós temos uma missão com Cristo, de ir pregar o Evangelho a toda criatura, de testemunhar, de pregar com a nossa vida. Aleluia. Deixa eu dizer mais uma vez aqui, que o plano de Deus encerra muitos retrocessos, mas Ele jamais desiste. Ele não desiste de você. Mas pastor, todos desistiram de mim. Sim, pode ser que todos os homens tenham desistido, mas o Senhor não desistiu. Ah, mas eu não mereço. É verdade, você não merece não. Eu também não mereço, ninguém merece. É a graça imensurável de Deus, é o seu amor infinito, é a sua misericórdia que não tem fim. O homem esquece das bênçãos recebidas de Deus, mas esse esquecimento significa não se importar com os planos de Deus ou deixar o seu caminho. A infidelidade do homem para com Deus é demonstrada desde a criação. É por isso que ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. O Criador, o Deus Criador, não esquece do homem, não desampara o resultado do trabalho das suas mãos. Gostaria de deixar isso marcado com você. Deus não desampara o resultado do trabalho de suas mãos. Nós somos o resultado do trabalho de Deus com as suas mãos. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Presente ali Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 46, Jesus Cristo faz a seguinte afirmação: eu vim como luz ao mundo, para todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. As trevas, a ignorância, a separação de Deus, o ignorar das ações divinas. Equipe louvor. Então Deus conhece a vida, o coração, Deus conhece os pensamentos, Deus conhece os propósitos de cada um de nós. Então nós podemos escolher o que iremos ter como, nós podemos escolher os pensamentos que iremos alimentar, os propósitos que teremos sendo válidos em nossa vida e os objetivos que nós queremos alcançar. Igreja amada do Senhor, nunca aceite permanecer abalado por muito tempo. E somos abalados, pastor? Somos. Mas Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, para que não venhamos a cair. As circunstâncias passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu encerro dizendo que o Senhor está determinado a nos guiar, iluminar, sustentar com a sua mão direita poderosa, e nunca irá desamparar as obras das suas mãos. Então, nunca nos esqueçamos que a justiça divina será sempre exercida com amor, fidelidade, com o cuidado que somente o Pai Eterno tem para conosco. Deus está preparado, Ele está conosco
para que cada passo nesse ano de 2024 seja um momento especial, um momento de bênção para a nossa vida. As aflições não permanecerão. Nós continuaremos olhando para frente e para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele continuará nos sustentando com a sua mão direita vitoriosa. Amém? Fiquemos todos de pé, um hino de adoração.